Esse momento muito importante, nós vamos estar então trazendo a segunda parte desta linda mensagem da vida do sonhador, um jovem chamado José. Vamos fazer a leitura então na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 9, para nós estar então refletindo esta linda história que Deus tem preparado para nós. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Gênesis 37, versículo 9. Glórias a Deus. Aqui nós vemos essa história maravilhosa de José, uma história de bastante sofrimento, rejeição, bastante luta, muita superação, muitas adversidades, mas também uma história que nos traz um exemplo de vitória, um exemplo de poder de Deus, de manifestação do poder de Deus, de que Deus é fiel e promete tudo aquilo que Ele cumpre. Ele nunca falha, jamais. Querido, José, ele teve esses sonhos, como nós trazemos no estudo anterior. José teve esses sonhos, que a gente até salientou e disse que esses sonhos não eram articulados por José, mas eram sonhos, projetos de Deus. E através então desses sonhos, os irmãos de José, como nós estudamos, venderam José para o Egito como escravo. José parou na prisão, e ali José foi conhecido e acabou se tornando governador do Egito. Vejamos que o processo que José passou, desde que ele foi vendido pelos seus irmãos, morando na casa de Potifar, como servo, escravo, depois parando na prisão por mais 2 anos, até que o Senhor colocou ele na posição de governador do Egito, o segundo maior homem do Egito. Durou praticamente 13 anos esse processo. Foi um processo duro, de muito sofrimento, onde José teve que, por várias noites, por várias oportunidades, José tinha que conviver com aquela rejeição, com aquele fato de que seus irmãos tinham lhe vendido, tinham lhe traído, tinham lhe machucado. Eu fico imaginando o que passava na mente de José durante sua trajetória frustrada, tudo o que seus irmãos fizeram para ele. É muito triste, irmãos. É difícil para um homem passar por que José passou e permanecer fiel a Deus, e confiar no Senhor da mesma forma. Porque quando nós, queridos, quando nós estamos em bonança, quando tudo vai bem na nossa vida, é muito fácil confiar em Deus, é muito fácil acreditar em Deus, é muito fácil amar a Deus. Mas quando você passa por situações de muita dor, de muito sofrimento, de muita negação, onde que as pessoas, elas não te entendem, tu tenta fazer o teu melhor, tu tenta amar as pessoas, tu tenta viver a verdade, tu tenta pregar a verdade, parece que as pessoas te entendem de forma errada, você é mal compreendido, parece que os teus direitos não são teus direitos, você perde os teus direitos, e é tão difícil passar por momentos de aflições, de negações, de traições e tantas coisas, de ouvir calúnias muitas vezes, tanta coisa terrível, é tão difícil, irmão. Porém, José passou por isso. E no final, como nós vemos na história, José se torna um homem muito poderoso ali na terra do Egito. Ele se torna o governador do Egito. Um homem aonde as pessoas tinham que se prostrar para ele, tinha que obedecer e temer a ele, porque ele tinha o poder acima de toda aquela nação. Ele poderia julgar as pessoas, ele poderia fazer aquilo que ele quisesse. Ele tinha recebido a autoridade de Faraó,
para ser um maior homem do Egito. Algo que ele jamais imaginaria na prisão, ou naqueles 13 anos onde ele passou sendo rejeitado e frustrado. E quando ele chega nesses 30 anos de idade, então, ele ali como governador do Egito, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ele recebe por esposa a Asenate, por sua esposa. E ali ele começa então, buscando a sabedoria de Deus, buscando a graça de Deus, a direção de Deus. Ele começa agora a administrar a terra do Egito, segundo a revelação de Deus sobre os sonhos de Faraó, sobre as 10 vacas gordas e as 10 vacas magras, aonde ele tinha trazido essa revelação para Faraó, dizendo: olha, Faraó, as 10 vacas gordas eram, as 7 vacas gordas, melhor, eram 7 anos de fartura, aonde haveria bonança, aonde tudo que plantaria viria, daria bastante. Mas também teriam 7 vacas magras. E também essas 7 vacas magras serão 7 anos de muita seca, de miséria, onde que não haveria alimento. E então, ele ali, dando então a ele todo o poder e autoridade para fazer a administração durante já o período dos 7 anos que já está acontecendo. Ali a palavra de Deus diz que José organiza todo o Egito. As províncias do Egito bem organizado, plantando em todas as áreas vários alimentos, trigo, vários tipos de alimento, fazendo estoque de alimento, com muita sabedoria, organizando. E durante aqueles 7 anos ele foi organizando. E a palavra de Deus diz que Deus deu para ele 2 filhos. E o primeiro filho que Deus deu para José era Manassés, que significava: Deus me fez esquecer, melhor dizendo, todo o meu trabalho e da minha família, do sofrimento do passado. E o segundo filho que Deus dá para ele chama-se Efraim, que significa: Deus me fez crescer e prosperar na terra da minha aflição, na terra onde eu sofria, na terra onde eu estava passando por diversidades e por problemas seríssimos. Deus me fez crescer, Deus me fez prosperar, Deus me levantou. E aqui José, queridos, ele está aqui fazendo a sua administração, e os 7 anos de bonança, os 7 anos de fartura se passaram. E aí começa a vir a fome e a seca e a miséria por toda a terra do Egito. E ali naquela cidade distante chamada Canaã, aquela cidade natal de José, aquela cidade onde José nasceu, aquela cidade onde traíram José, aquela cidade onde José tinha sido rejeitada, nós vemos que aquela cidade está atravessando um dos piores momentos da vida, aonde a fome e a miséria chegou naquela porta sem eles esperarem. Porque enquanto eles estavam em Canaã, vivendo a sua vida, Deus estava revelando a Faraó e a José o que havia de vir. E eles não sabiam, eles não se prepararam para aquele momento. E de repente, eles plantaram e não teve plantação. Não teve colheita, queridos. E começaram a passar necessidade. Mas eles ouviram falar que ali no Egito havia bonança, havia bastante celeiros cheios, eles estavam vendendo alimento para as pessoas, porque estavam com bastante alimento. Então o pai de José, Jacó, chama Rubens, Judá e seus irmãos, e diz para eles: vão até o Egito, por favor, levem dinheiro e comprem alimento para que não morramos de fome, porque não temos o que comer. E ali vai os irmãos de José. Imagine você, querido, na situação de José. Se nós entrarmos nessa história, analisarmos e vivenciarmos essa história. José está ali no Egito. De repente, ele está ali feliz com a sua família, com seus filhos. Esqueceu do passado. De repente, quando ele se dá por conta, ele está ali organizando a venda dos alimentos. De repente ele vê chegar Rubens, Judá, aqueles irmãos que outrora tinham lhe traído, que outrora tinham lhe vendido.
e que tinha enganado seu pai Jacó e feito muito sofrimento. Ele vê aquelas pessoas chegando ali, aqueles irmãos, e a Bíblia diz que quando José percebe eles ali, no mesmo momento ele reconhece os seus irmãos. Ele vê: aqui estão chegando meus irmãos. Mas os irmãos não conseguem reconhecer José. E nem imaginam que José agora é um homem poderoso e que está acima deles. José, olhando para eles, José já começa agora a fazer um teste muito sério com eles. A Bíblia diz que José se direciona a eles e diz: olha, vejo que vocês são espias e vieram espionar a terra do Egito. E aqueles homens ficaram preocupadíssimos, disseram: não, meu senhor, não, nós somos de Canaã, nós somos homens bons, somos homens honestos, nós viemos aqui para comprar alimento, estamos passando necessidade. Então José começou a fazer perguntas para eles, dizer: olha, mas quem é o vosso pai? Nosso pai é Jacó. Mas é só vocês que estão aqui? Vocês são em quantos? Nós somos em 12. Tem um irmão, só não está conosco o nosso irmão mais novo, Benjamim. E também perdemos um nosso irmão José. E somos em 12. Pois bem, mas eu quero provar se vocês não são espias e se as palavras de vocês são verdadeiras. Então eu quero que vocês vão lá buscar o irmão de vocês, Benjamim, e tragam até a mim. E aqueles homens ficaram todos perplexos, não esperavam essa decisão de José, porque eles não sabiam quem era José. E eles ficaram assustados, disseram: olha, meu senhor, nós não podemos tirar o menino de lá. Nosso pai perdeu José e foi triste a perca. Se ele perder mais um menino, será muito triste. Ele disse: não tem outro jeito. Vocês são espias. Eu vou segurar um de vocês aqui preso. E vocês só vão retornar novamente com o irmão mais novo de vocês. A Bíblia nos diz que eles pegaram o alimento que eles compraram. E José disse para seus servos: coloca o dinheiro de volta no saco deles. E coloca comida pelo caminho. E abastece um pouco mais. E manda para eles junto. E eles no caminho foram abrir o saco para dar alimento para os seus animais. E ali eles viram que todo o dinheiro estava no saco. Seus irmãos começaram a abrir e viram que o dinheiro estava ali. E todos ficaram apavorados. Chegaram em suas casas, conversaram com seu pai Jacó e disseram: olha, pai, eu não sei, aquele homem tratou nós como se fôssemos espias, mas eu achei estranho, não sei o que está acontecendo. Nós vemos que todo o nosso dinheiro foi devolvido. E ele deu até mais alimento do que nós compramos. Só que tem um problema, pai. Nós não vamos poder mais voltar lá. O Rubens ficou lá. E se nós não podemos mais voltar lá, se nós levar o nosso irmão. Naquele momento foi como um choque no coração de Jacó. Foi uma dor que sentiu no coração. Disse: olha, meus filhos, pelo amor de Deus, não leve meu filho Benjamim. Eu não aceitarei. Porque eu já perdi José. Eu não aguentaria perder mais um filho. Eu amo Benjamim. Por favor. Então, queridos, nesse momento eles se acalmam, decidem comer aquele alimento que eles têm. Mas os dias se passaram, o alimento se termina. Eles ficam sem alimento. E eles começam a falar para o seu pai: pai, se nós não voltar lá, nós vamos morrer de fome. Aquele homem que era o governador lá, ele não é um homem tão mau. Veja bem, ele deu dinheiro para nós. Ele devolveu o nosso dinheiro. Ele não vai fazer mal a Benjamim. Eu vou como fiador de Benjamim. Qualquer coisa eu fico no lugar dele. Pelo amor de Deus, pai, não podemos morrer de fome. Então o pai, muito forçado e contrariado, o pai teve que ceder e disse: então leve ele, mas cuide dele. Não deixe que nada aconteça com ele. Lá vai eles então em busca de José. E eles não sabendo, queridos, eles indo em busca do seu alimento. Eles chegando lá, encontram José.
E eles apresentam, aqui está então a pedido do Senhor, aqui está o nosso irmão mais novo, chamado Benjamim. José se aproxima dele, conheceu seu irmão que ele nunca tinha visto. Aquele menino, cheio de sonhos que nem José tinha quando tinha a idade dele. José olha para ele, conversa com ele, o coração de José chacoalha dentro dele. E José, a Bíblia diz que ele tem que se afastar dos seus irmãos e deles e de Benjamim, e vai até um lugar reservado para poder chorar, para que os irmãos não viessem ver que ele era José, para que os irmãos não percebessem que ele era José. O coração de José é um coração amoroso. O coração de José é um coração que perdoa, um coração que é amigo. O coração José chorava. Depois de chorar, José se recompôs, lavou seu rosto, voltou para com seus irmãos e disse: bom, eu quero que vocês fiquem e vocês vão almoçar comigo, vocês vão comer um banquete comigo. Esse cara todo assustado com esse convite, porque eles não entendiam nada do que estava acontecendo. E a Bíblia diz que quando eles prepararam aquele banquete, aquela mesa tão bonita, todos os irmãos então sentaram à mesa. E o que me chama a atenção ali, que José, ele preparava um mantimento para todos, tudo mantimento no qual todos comeriam tranquilamente, que ia sobrar comida para todos. Mas para Benjamim, para aquele menino, a Bíblia diz que José colocou 5 vezes mais alimento do que tinha para os seus irmãos. E eles sentando à mesa, ali estão para comer, eles olham para a mesa, eles olham ali o prato de Benjamim, aquele prato gigantesco. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O coração deles se alegra, irmãos. Sabe o que José estava fazendo? José já estava testando o coração dos seus irmãos. Será que esses irmãos vão voltar a ter ciúme desse menino, conforme eles tinham ciúme de mim lá no passado? Mas sabe o que ele viu? Ele viu Judá, ele viu Rubens, ele viu os seus irmãos se alegrando, sorrindo, brincando com aquela situação, felizes. Aí, Benjamim, tu está sendo abençoado, José gosta de ti, o governador gosta de ti, não é verdade? E Benjamim muito feliz, muito faceiro, todo mundo feliz naquela mesa. José, ele se retira, vai chorar novamente. E ali ele diz para os seus servos, e diz: olha, faz o seguinte, arruma todas as bagagens deles, que eles vão levar para casa, os alimentos que estão levando, e coloca ali, naquela bagagem de Benjamim, o meu copo de ouro, coloca lá dentro escondido. E então José despediu seus irmãos, sem ainda os irmãos nem sequer perceberem que o governador do Egito, em qual sentaram à mesa, era o seu irmão José. E a Bíblia diz que quando eles estão indo no caminho, soldados de José pararam eles e perguntaram para eles: homens, o governador do Egito disse que está faltando algo muito valioso e que está com algum de vocês. Nós vamos ser obrigados a revistar as mochilas de vocês, todas as sacas, porque pode estar numa delas. Todos ficaram assustados, olharam um para o outro, mas quem seria capaz de fazer isso? Não é possível, tanto bem que esse governador fez para nós jamais faríamos alguma coisa de errado, esse cabo tudo sem saber o que está acontecendo, mas não é possível que alguém de nós faria algo desse tipo. E eles começaram a cortar as sacas, e de repente, para a maior surpresa de todos eles, para a angústia, para a dor, eles encontraram o copo de ouro do governador na saca de Benjamim. Partiu o coração de todos. Todos voltaram assustados. Todos retornaram até a presença do governador assustados. Aquilo que era uma alegria se tornou
uma grande preocupação, uma grande turbulência na vida daqueles homens. E a Bíblia diz então que eles se encontram diante do governador. E o governador diz: olha, teremos que manter esse jovem preso aqui comigo. Ele não poderá mais ser solto. Ele tem roubado do governador. De repente Rubens olhou para seus irmãos e disse: olha, eu disse para vocês que vocês não eram para ter feito mal para o José. Eu disse para vocês que vocês deviam ter tido misericórdia dele. Olha só, o sangue dele está sendo requerido. Olha o que está acontecendo conosco. Olha só o que está acontecendo com a gente. Judá começou então também a interceder pelo seu irmão e disse: olha, governador, por favor, tenha misericórdia e bondade de nós. Nosso país está sofrendo por a perca de José. Ele não vai aguentar a perca de Benjamim. Por favor, leve eu como teu servo, como teu escravo no lugar dele. Não fique com ele, pelo amor de Deus. Nós não vamos aguentar e suportar ver o nosso pai morrendo. Foi tão duro ver o sofrimento. Nós não esperávamos que seria tanto o sofrimento de nosso pai. De repente o coração de José batendo forte. José não aguenta mais aquela situação. Ele clama bem alto, manda todos saírem daquele lugar. Fica somente José e todos seus irmãos naquela sala. E José, em choro, ele começa a clamar alto, onde que todas as pessoas lá fora ouviam o que ele falava. E ele se levanta e olha para todos os seus irmãos e diz: sou eu sou o José, aquele que vocês entregaram, aqueles que vocês venderam. Mas não fiquem tristes, foi necessário que tudo isso acontecesse, para que hoje eu estivesse aqui, e para que Deus provesse o alimento para nosso pai, para nossa família, para que eles não morressem de fome, nessa época de seca e de sofrimento. Eu perdoo vocês, venham até mim, eu abraço vocês, eu aceito vocês na minha família novamente. Todos começaram a chorar, irmãos. Benjamim, Judá, Rubens, ficaram todos atônitos, todos ali, pasmos, olhando para José, não acreditando naquilo que estava acontecendo. Não é possível, é você, José, nos perdoe, José. Se humilharam, se prostraram. O sonho de José, se prostraram aos pés de José. José amou eles, José perdoou eles. Queridos, tem que perdoar, querido. Não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outra porta, não existe, queridos, outra alternativa. Só existe um caminho e uma alternativa. Você precisa perdoar. E perdoar, queridos, não significa que você tem que fazer, se servir essa pessoa, fazer o que essa pessoa quer, voltar novamente no jugo dessa pessoa, ser escravizado novamente por essa pessoa. Não. Perdoar é esquecer, como José fez. Quando José ali tinha seu filho chamado Manassés, Deus preparou aquele filho para que José pudesse perdoar seus irmãos já antes mesmo de revê-los. E ali ele esqueceu todo o mal que aconteceu com ele. Ali Deus conseguiu. Deus tem seus meios, queridos, para limpar o nosso coração que está magoado. Deus tem os seus meios, querido, para te abençoar. Deus tem seus meios, querido, aleluia, para que você veja a glória dele, para que você seja abençoado por ele, para que você seja alcançado por ele. Louvado seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então José se revela a eles, e José diz para os seus irmãos: vão correndo lá, não precisem mais ficar lá em Canaã, corram logo, busquem meu pai, vão correndo ligeiro. Os servos de José foram correndo em busca de Jacó.
que já estava com a sua idade avançada. E ali a Bíblia diz que José deu muitas terras para seus irmãos, para seu pai, que José abençoou financeiramente de forma extraordinária toda a sua família, aonde eles viveram dali para frente abundância e felicidade, aonde o Senhor abençoou esta família de forma extraordinária. E a Bíblia diz que então Jacó, aquele homem já idoso, ele está vindo na sua carruagem. De repente ouve uma voz: Jacó, você quer ver seu filho? Você quer rever seu filho José? Aquele que foi arrancado de ti. Ele vive, e ele hoje é governador do Egito. Ele hoje é um homem bem sucedido. Ele hoje é um homem abençoado. Jacó sai correndo com a sua pouca força. José veio ao encontro de Jacó, a Bíblia diz que eles dão aquele abraço. Jacó abençoa José, Jacó abençoa seus filhos, Jacó abençoa sua família, aleluia. E nós somos a descendência, eu e você somos a descendência desta família, da família de Jacó. Porque Jacó, aleluia, quando Deus encontra com Jacó, Deus diz para Jacó: Jacó, tu não serás mais Jacó, mas tu serás Israel, o meu povo, o povo que se chamará pelo meu nome, o povo de Israel, aquele povo que me ama, aquele povo que me serve, aquele povo, aleluia, que estará comigo em todos os momentos. Eu estarei com eles. O povo de Israel não é somente o povo judeu de Israel, a nação de Israel, lá em Israel, que nós conhecemos hoje. Eles também são um povo de Deus, claro que sim. Mas Deus chamou também através do Senhor Jesus Cristo, já desde o tempo que José, quando casava já com uma gentil, a mulher de José vinha de família gentil, de linhagem gentil. E nós brasileiros somos de linhagem gentios, os gentios que a Bíblia diz. E Jesus então, vindo na cruz, ele está fazendo o quê? Resgatando os gentios, trazendo salvação e resgate aos gentios, trazendo paz aos gentios, alegria aos gentios. A você, você também é parte do povo de Israel, é parte da nação santa, do povo eleito, escolhido de Deus. E Deus tem uma promessa e uma grande obra na tua vida. Eu quero orar junto com você. É tão lindo, irmãos. Nós vemos o agir de Deus nas famílias. Muita gente diz: eu quero ser como aquele profeta, eu quero ser como aquele irmão abençoado, como eu queria ser como José, rei do governador, ou ser alguém importante, não é verdade? Muitas pessoas gostariam, mas passar por aquilo que José passou, ninguém quer. Passar por aquilo que os profetas passaram, ninguém quer. Passar por aquilo que muitos homens de Deus têm atravessado décadas e décadas, ninguém quer. Ter a honra, ter os galardões, ter as bênçãos desses homens, todos almejamos. Mas ter as lutas e provas e dificuldades que eles tiveram, corremos disso. Mas é necessário, queridos, que creiamos no Senhor, que acreditamos no milagre de Deus, e que por mais que você possa estar sozinho, que as pessoas te abandonarem, virarem as costas para você, mas Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não te larga, mas Ele está contigo e ficará contigo até o final de todos os tempos. Basta você ser fiel a Ele e confiar a Ele, amém? Oramos ao Senhor. Querido Deus, soberano e eterno Pai, sou muito grato e feliz por Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede, Senhor, poder estar, Senhor, vivenciando essa história junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, em mais uma live. Pai querido, Pai eterno, que o Senhor possa abençoar as famílias, que elas possam se perdoarem, que elas possam se amarem, que elas possam, Senhor, meu Deus, compreenderem o Teu mover, Senhor, a forma que você trabalha, a maneira que você age nas famílias. Pai, cura a alma desta pessoa. Quem sabe esta pessoa está com o seu coração magoado, com o seu coração entristecido, Pai. Cura ela, sara ela, Senhor. Liberta, Pai, dá vitória na vida dela. E que nenhum mal, Senhor, que nada venha impedir dela ser feliz e de ela ter, Pai, uma intimidade contigo. De ela ter, Pai, aleluias, glórias a Deus, ela ter uma relação contigo, Senhor.
Ela tem um relacionamento sério, Pai, de fidelidade e de amor e de paz e de compaixão. Senhor, fica conosco, que teu querido, que teu amado Espírito Santo venha visitar os lares, as famílias, venha confortar os corações de pessoas que estão perdendo muitas vezes entes queridos, amigos que outrora estavam com eles, mas diante dessa calamidade, quem sabe já partiram. Mas que o Senhor possa confortar os corações, que o Senhor possa, Senhor, trazer uma esperança para as famílias, que as famílias tenham fé em Ti, Senhor, que elas creiam, Senhor, que só Tu pode mudar a vida delas, assim como o Senhor fez na vida de José e assim de muitos outros homens de Deus. Pai, abençoa cada família e cada lar, nos ajuda, Senhor, a crescer espiritualmente, a sermos vencedores, ó Pai, a vivermos uma vida reta e humilde na Tua presença, que a simplicidade, ela esteja sobre nós, Senhor, que a Tua simplicidade, o Teu amor, a Tua paz, ela seja, Senhor, derramada sobre cada um dos nossos irmãos. É o que eu Te peço, ó Pai, nesse momento, e eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja no teu coração.